Então, ao invés de a gente interpretar a nossa maneira livremente, a gente faz um estudo em cima da interpretação do Emmanuel do Evangelho, porque a gente julga que é bastante profunda, bastante proveitosa. A espiritualidade esclareceu que Emmanuel, além de ter vivido, foi contemporâneo de Jesus, né? Uma das suas encarnações. A gente recebe, eu ainda não achei onde é que isso está, mas eu confio em quem falou, mas que Emmanuel teria participado durante muitos anos, muitas décadas, de estudos na espiritualidade sobre o Evangelho, inclusive acessando arquivos espirituais para poder ir na origem daqueles fatos ou daquelas mensagens que ele iria estudar. Então a gente vê muita competência, né, na interpretação do Emmanuel, e também de tão profunda que é, porque quando a gente se depara com um espírito que tem tanta capacidade assim interpretativa, e também pela sua capacidade moral, ele consegue sintetizar muita coisa. Então a gente precisa ler, estudar, né, mais de uma vez para poder retirar os ensinamentos. Mesmo assim ainda vai ficar coisa para estudar. Tá? Então é com esse espírito que a gente quer, assim mais ou menos como a gente ter trazido aqui o Boa Nova, que a gente fez na semana passada. É com esse espírito que a gente quer, né, com essa... Emmanuel coloca isso. Eu vou trazer isso numa oportunidade, numa página, que a gente deve se aproximar dos ensinamentos de Jesus de uma maneira afetiva, não de uma maneira racional, intelectual, de uma maneira afetiva, com o coração, né? Para que a gente tenha mais possibilidade de alcançar as lições e poder viver elas, tá? Então vamos fazer a nossa prece. Boa noite. Vamos fazer a prece agora. Vamos nos acalmar. Respirar fundo, fechar os nossos olhos. Eu ia até pedir para Nilza, apaga a luz ali, por favor. Depois você... Isso, tem a luz lá de fora, tá bom. Isso. Bom. Vamos tranquilizando nosso corpo, a nossa mente, os nossos pensamentos, o nosso coração, nos colocando em contato com essa energia, a energia do Cristo, a egrégora do Cristo, do cristianismo, para que possamos beber dessa fonte, que é uma fonte eterna, que continua a jorrar ainda hoje, ainda agora, para que cada um possa aproximar o seu copo, o seu recipiente e pegar dessa fonte. Mais do que nunca, no momento em que vivemos, na nossa atual encarnação, precisamos dessa água, desse alimento, que possa nos dar sustento, que possa nos enriquecer, nos dar conteúdo, base, para vivermos as nossas experiências necessárias, fundamentais, para a evolução da nossa alma. Muitas vezes, experiências ainda de dor, de frustrações, de perdas, de decepções, de doença, mas todas elas passageiras. Então, reconhecendo a importância de Jesus nas nossas vidas, todos já conseguem fazer isso,
mesmo que ainda não consigamos aproveitar, e sabemos que um dia chegaremos lá, tudo que essa doutrina, esses ensinamentos, o próprio exemplo vivo, que Jesus é o Evangelho vivo, que andou entre nós, tudo que isso pode nos ajudar, contribuir. Porque, como nos foi informado na terceira revelação, sem Ele levaríamos muito tempo. E com Ele conseguimos nos reaproximar do nosso Criador, do nosso Pai. Tão felizes a espiritualidade que já cria essa egrégora, já nos possibilita fazer contato com ela, para que possamos receber tudo aquilo que precisamos, inspirações, aproximações espirituais, porque nessa casa esses irmãos trabalham diuturnamente, independente de que trabalho seja. Pedimos então a permissão ao nosso Pai, a permissão ao nosso Mestre e a permissão a toda a equipe espiritual, todos aqui que estão encarnados e desencarnados presentes, para que possamos iniciar o nosso estudo dessa noite. Graças a Deus. Graças a Deus. Ele. Mais rápido. Você tem que pegar nosso mais rápido que eu. Seu carro está aberto. Foi 200 reais no carro aberto. Mas está aqui. Está lá em cima. Dei 2 voltas, 3 voltas. E o carro tinha um carro do seu lado. Bom, você. Tinha. Hoje o ele tinha até me passado que era o caminho verdade de vida, mas não é, é o Fonte Viva. Que a gente, na mês passado, né, ficou entre o Vinha de Luz e o Fonte Viva. A gente fez o Vinha de Luz e nos comprometemos no seguinte fazer o Fonte Viva. Não é o Fonte Viva. Tá, vai sem pressa, tranquilo. Então vamos, quem tem ele, né? Até marcado aqui o da Helena. Não marquei não. Tem um Pai Nosso marcado aqui, uma página marcada aqui. Esses livros estão estranhos, toda vez que você fala alguma coisa, ele se automarca. Então esse é um estudo que a gente faz, é aprofundar na medida do possível, né? A gente pretensiosamente colocou esse nome, aprofundar, mas é porque a gente faz com calma, sem pressa, dessa página aqui, uma página, às vezes 1, 2 páginas para a gente ler, para a gente tentar extrair bastante suco do que tem aqui, tá? Então, o livro Fonte Viva. Já aconteceu isso com vocês? De abrirem e aí você abrir na página. Ah, não, essa página não, essa eu já conheço. Aí você abre de novo, cai na mesma página. Não, essa é de aqui não. Aí abre de novo. Né? Dá pra começar a abrir. Hã? Dá pra começar a abrir. Para você ver coincidência. Ah, não é isso. Você já conhece tudo aí. Eu nem fico olhando. Vamos ver, pode ser que seja mesmo. Capítulo 84. Então eu vou ler. E aí a gente vai depois espremendo para ver o que a gente consegue extrair. Todo mundo aí? Então o título é Na Instrumentalidade. E é sempre baseado num pequeno trecho, 1 ou 2 versículos do Novo Testamento, capítulo 84, que é aqui de Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 7. Como se conhecerá o que se toca com a flauta? Como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara?
Você vê como é que a gente vai interpretar isso aqui. Agora vamos abrir o acaso e a gente pega esse versículo aqui para interpretar. Não tem como, né? Então a gente recorre ao Emmanuel. Então ele vai... o que ele quer ensinar sobre esse versículo aqui, ele escreveu assim: cada companheiro de serviço cristão deveria considerar-se instrumento nas mãos do Divino Mestre, a fim de que a sublime harmonia do Evangelho se faça irrepreensível para a vitória completa do bem. Todavia, se a ilimitada sabedoria do celeste emissor se mantém soberana e perfeita, os receptores terrenos pecam por deficiências lamentáveis. Esse tem fé, mas não sabe tolerar as lacunas do próximo. Aquele suporta cristamente as fraquezas do vizinho, contudo não possui energia nem mesmo para governar os próprios impulsos. Aquele outro é bondoso e confiante, mas foge ao estudo e à meditação, favorecendo a ignorância. Outro ainda é imaginoso e entusiasta, entretanto, escapa sutilmente ao esforço dos braços. Um é conselheiro excelente, no entanto, não santifica os próprios atos. Outro retém brilhante verbo na pregação doutrinária, todavia é apaixonado cultor de anedotas menos dignas, com que desfigura o respeito à revelação de que é portador. Esse estima a castidade do corpo, mas desvaira-se pela aquisição de dinheiro fácil. Outro, mais além, conseguiu desprender-se das posses de ouro e terra, casa e moinho, mas cultiva verdadeiro incêndio na carne. É indiscutível a nossa imperfeição de seguidores da Boa Nova. Por isso mesmo, guardamos o título de aprendizes. O planeta não é um paraíso terminado e achamo-nos, por nossa vez, muito distantes da angelitude. Todavia, obedecendo ou administrando, ensinando ou combatendo, é indispensável afinar o nosso instrumento de serviço pelo diapasão do Mestre, se não desejamos prejudicar-lhe as obras. Evitemos a execução insegura, indistinta ou perturbadora, oferecendo-lhe plena boa vontade na tarefa que nos cabe. E o reino divino se manifestará mais rapidamente onde estivermos. Eu li bem devagarinho, né, para que a gente possa, pouco a pouco, tentar entender a lição, ou as várias lições que ele quis trazer para a gente. Uma coisa que eu lembrei aqui agora é que muitas vezes a gente precisa prestar atenção no título que ele deu à página, né? Porque o Emmanuel, como é um espírito assim, como isso está, o Evangelho, os Evangelhos foram escritos assim, os livros sagrados foram escritos assim, com nenhuma palavra colocada aleatoriamente. Essa palavra escapou, caiu ali, né, e não tem nada a ver, ela está ali. Com certeza foi colocada ali de propósito. Então o título das páginas é sempre importante a gente ver, né? Porque normalmente o título já ensina, ele como tem esse poder de síntese, ali no título a gente já pode ter uma indicação do que ele quis trazer naquela página.
naquele ensinamento, só com o título, né? Então ele vai falar do instrumento, porque o instrumento serve para alguma coisa. Um instrumento não tem um fim por si mesmo. Tem alguém que é músico aqui? Que toca? Nem campainha eu toco de ouro. Nem campainha. Nem eu. Ninguém toca nada? Você, Jorge? Nada? Não é que eu gosto de música pra caramba. Nem teclado, aqueles sintetizadores, Que é. nada. Ninguém toca nada. Que coisa, né? Eu toquei aquela flautinha, mano. Se eu te der uma agora, você toca? Então ficou pelo caminho. Os meus filhos também tocam flauta assim. Flauta doce. Flauta doce, Mas a gente começa a explorar aqui, né? Ele faz essa... E tem muita coisa pra gente tirar aqui, de parágrafo por parágrafo. Capítulo 84. Mas a gente já, pelo título, a gente tem uma ideia de que ele está querendo falar do que é ser um instrumento. Instrumento do que, instrumento de quem, para que ser um instrumento, né? Então, com o título a gente já coloca. Vem cá, Oi. não pode fingir, tipo, eu toco guitarra. Só pra você dar a sua ideia Não, de... fingir não, porque aí a gente não tem experiência, Mas se eu tocar entendeu? assim, Eu perguntei só para poder a pessoa falar. mas você nem fazer uma analogia? Não, a analogia quem fez foi ele. Aqui, ó. Como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? 2 instrumentos. A analogia foi ele que usou. Flauta é um instrumento, cítara é outra, né? Mas assim, era só para passar alguém que tivesse essa experiência, que não é... Quem toca tem a experiência, não tem a teoria, né? Às vezes tem a teoria, mas também tem a prática. Na verdade. Os dois, né? Não, tem gente que toca de de ouvido, mas ouvido, pode ter essa teoria de outras vidas, né? Provavelmente. E tem muita gente assim, né? Meu irmão toca teclado, mas de ouvido. Meu irmão é fera. Exatamente. Eu, por exemplo, tive um pai músico, uma avó professora de música, um bisavô tocava violino e era regente de orquestra, e eu não sei tocar nada. Então minha avó teve aula com Vila Lobos. Então ela não foi coisinha pequena, né? Então assim, é claro que eu herdei do meu pai também um gosto para música, né? Você vai a puro ouvido, né? Você vai aprendendo a ouvir e tudo mais. Mas assim, quem toca tem essa experiência, né? Como ele coloca aqui. Cítara é um instrumento mais oriental, mas é tipo um violão, um instrumento de cordas, que tem um som bem característico, né? Aquelas músicas indianas, grande parte delas tem cítara. Ela meio que faz um eco assim. Eu acho que a analogia legal seria até, como foi tema da última aula da Escola B, a sensibilidade. Sensibilidade, sim. Mas ele fala aqui num determinado momento, o Emmanuel, né, da questão da afinação. Então, no primeiro parágrafo, ele diz assim: cada companheiro de serviço cristão deveria considerar-se instrumento nas mãos do Divino Mestre, a fim de que a sublime harmonia do Evangelho se faça irrepreensível para a vitória completa do bem. Então, o Evangelho, digamos assim, pelo menos até onde a gente sabe, né, o nosso conhecimento é muito pequenininho, é mínimo, mas ele está aí presente desde a vinda de Jesus. E nem por isso o mundo se transformou, né, em um mundo maravilhoso e feliz e sem dor, sem nada disso. Então, obviamente que foi trazido, né, os estatutos foram trazidos, as instruções foram trazidas, o modelo foi eleito, né? Mas todo o resto foi obra da instrumentalidade e de uma instrumentalidade mais precária até chegar a gente, né? Então, ele coloca aqui que cada companheiro de serviço cristão deveria considerar-se instrumento. Ou seja, isso é
uma atitude que passa pela questão do livre-arbítrio. Eu me considerar um instrumento. Isso parece muito simples, mas não é. Porque muitas vezes aquele que está operando, que é instrumento, né, o médium é um instrumento, é um intermediário, ele é instrumento, ele não faz por ele mesmo. Ele não está dando dele mesmo, ele dá uma parte dele. Mas ele está sendo um canal, está sendo um instrumento. E muita gente começa a achar que está dando de si. E que em si mesmo se basta, no sentido de dar. Aí já começa a ter problema. Porque a gente está sendo usado no bom sentido. Então, como vai ser feito, o que vai ser dado, não somos nós que determinamos. Nós somos simplesmente instrumentos na mão da espiritualidade. Então, muito sabiamente, ele coloca dessa maneira. E muitas vezes isso acontece, né? Qualquer tipo de bem que a gente faça, possa mesmo não sendo médio, não tem importância, a gente é instrumento sem saber. A gente é manipulado, né, sem saber. E a ajuda chega a quem deve chegar. Ele aqui fala de instrumento em termos ele fala aqui de instrumento e harmonia. E isso é colocado como se fosse uma orquestra, cara? Exatamente. Nesse sentido? Exatamente. Ou seja, cada um tem uma parte Exerce de uma uma ação, Isso. exerce uma função, executa uma determinada ação naquela orquestra toda. Eu não sei, né? mas provavelmente no tempo de Paulo, né, no início do milênio, não, início da nossa era, provavelmente não tinha orquestra, não sei, mas acho que não, né? Não, devia ter uma orquestra, mas devia ter banda, Não, devia ter tinha um grupo de grupos. pessoas. Mas a orquestra, tocando. como a gente conhece, com regente e tudo mais. Não, mas tinha os grupos musicais, eles viviam aqueles romanos. Sim, mas é cada um por si, Deus por todos. pra Não, tocar. tinha Não, equipes, regente. com shows, com espetáculos. Não, eu digo assim, vários instrumentistas, um regente. Não, regente. O regente eu não acredito que é figura não, porque eu não lembro, mas vários instrumentos, várias Sim. pessoas tocando Como se fosse nessa uma sintonia, como se fosse uma existia. Até o que Paulo fala, assim, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Isso pode ter uma como interpretação se- bem aberta, né? Eu entendo que assim, tem Como certas se conhecerá? coisas, Ah, tem fala. certas coisas que se toca, tem certos movimentos ou tem certas coisas da música que se toca com a flauta e tem outros movimentos da música. Exatamente. Então você tem que ver o seu tempo dentro da harmonia geral do. Eu acredito que seja mais ou menos por aí. Como né? se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Tem um pedaço da peça, sei lá qual é o nome, que tem que ser tocado, foi escrito para ser tocado pela flauta, não pela cítara. Se a mais cítara ou menos quiser por fazer aí, o papel né? da flauta e tocar aquela parte, não vai ser a Não mesma vai coisa. sair, não vai ter uma harmonia Eu acho que Ah, pode ser não mais ou sei, menos mas por aí. sabe o que eu interpretei? Engraçado, eu não interpretei A nem gente não- certo. a gente Vocês sabe- interpretaram. Não, a interpretação é livre, mas não. vamos por parte, não vamos fechar uma interpretação O que completa, não. que eu mais ou menos entendi aqui? Que ele, quando ele fala como você consegue identificar cada um, é que pode ser a mesma coisa, depende de quem está recebendo. Então, como você vai conhecer quem toca com a flauta ou com a cítara? Depende do receptor. Porque pode ser para aquele receptor qualquer uma das coisas. E aí ele completa lá, aqui logo depois, que todos são instrumentos, independentemente de você ser o que está tocando ou o que está recebendo. Sendo que quem está recebendo, ela pode receber aquilo de uma forma, mas não ser aquilo que ela consegue passar também. Eu não entendi muito bem o que você quis dizer, não. Porque eu acho diferente de quem está tocando e quem está recebendo. Porque ele fala instrumento e pergunta, como que a gente identifica a flauta Está da falando do cítara? versículo de Paulo lá mesmo. Isso, aqui mesmo, do Como que a se gente está conhecerá lendo. o que se toca com a flauta ou com a cítara? Isso, o que eu entendi é que ele depende do que você, A tua receptor, capacidade de ouvir. de ouvir, quem tá de tocando, sentir, mas também- de sim, entender aquilo que você está recebendo. Porque pode ser a mesma coisa os dois. Uhum.
Agora, não é que ele coloque a mesma coisa, porque um é um instrumento e o outro é Pode outro. ser também, são interpretações tão próximas, não vejo... E que aí o que você recebe, nem sempre aquilo que você está recebendo é aquilo que você está transmitindo. Por isso que eu acho que ele coloca que esse que tem fé, mas não sabe tolerar as lacunas do próximo. Então, aquilo que você está recebendo é o que você está conseguindo passar. Ou seja, você poderia estar ouvindo um instrumento que aí você não sabe bem o que é, mas você está conseguindo receber aquilo que você está ouvindo. Ou seja, uma música, de repente uma música, por exemplo, que te faça se sentir melhor, que te traga um pouquinho de paz. Aí, se você recebeu isso, aí na hora que você vai passar, não é aquilo que você está passando. Claro, pode ser eu acho pessoa. que ele fez esse exemplo de instrumento, mas que na verdade você se coloca na condição até mesmo de um médium que faz uma palestra ou que elucida alguma coisa e que na verdade às vezes a casa está cheia, mas não existe um retorno daquilo que você quis falar de verdade, aquela sintonia, daquela leveza da sua mensagem, que existem algumas pessoas que têm esse dom, né, de transmitir mesmo o beabá. E se a plateia ela não conseguir escutar a harmonia do que você está passando, você não vai conseguir diferenciar quem é a citar ou quem é a flauta. Você não, Sim, mas não também vai ter essa conexão. Já que você trilhou esse caminho aí, Você aplicou, né? mas também tem a questão do seguinte, nunca a recepção vai ser igual. Não. Porque Assim, cada um tem um ouvido. Exato. Então, um pode estar ouvindo em dó, outro está ouvindo em sol. Exato. Entendeu? Então não tem essa Mas não deixa de unicidade de recepção, Mas, eu Caio, acho. Mas, Né? Caio, ainda que a nota, o acorde chegue de outra forma, o instrumento é o mesmo. O instrumento é o mesmo, exatamente. Sim. Eu acho que é isso que ele quer dizer. Ainda que você receba, vamos trazer isso para a leitura, ainda que você receba ou faça uma reflexão diferente da minha, o texto continua sendo o mesmo. Sim. Exato. Vamos trazer agora, como ele trouxe, né, para as questões dos exemplos, que ele coloca vários exemplos aqui para a gente tentar entender melhor. Né? Aí no segundo ele coloca assim, parágrafo. Ele coloca o que seria o ideal, né, no início: cada companheiro de serviço cristão deveria considerar-se instrumento nas mãos do Divino Mestre, a fim de que a sublime harmonia do Evangelho se faça irrepreensível para a vitória completa do bem. Todavia, se a ilimitada sabedoria do celeste emissor se mantém soberana e perfeita, é isso que vocês estão colocando, né? A emissão, de onde está vindo, é perfeita. Os receptores terrenos pecam por deficiências lamentáveis. Então está recebendo lá em sol maior, o outro está recebendo não sei o que. Né? E aí ele vai começar a dar os exemplos. Em lá. Eu não entendo nada de música. Eu, por exemplo, só canto um soprano na igreja, na Nossa Senhora Aparecida, né? E o maestro, ele faz teste de voz, né? Ele canta um pedacinho, faz você... E ele descobriu que eu sou uma boa soprano e tal. Eu falei, mas com essa... soprano. E quando ele realmente manda o texto pelo WhatsApp e você repete, você vê que faz todo o significado do tom da tua voz com que ele está enviando para você. Então, as vozes são realmente separadas de acordo com cada tom e você consegue perceber se você está fora do teu tom ou não. Né? Porque se você se dispersa, você não consegue receber a mensagem no todo, da harmonia que tem que ser. Tudo isso é muito simbólico e a gente vai trazendo vários exemplos de como isso que ele está colocando aqui é verdadeiro. Fala. O Elias que também queria falar. Fala. Fala primeiro. O que acontece? Mas vamos por partes. Eu vou pegar primeiro aqui um pedacinho de Paulo, que eu vi numa palestra que eu vi na internet, que a flauta, os flautistas, eles eram chamados no momento de dor da família.
quando alguém morria, os flautistas tocavam. Porque era música de lamento. Exato. Eu interpretei como se conhecerá o que se toca com a flauta, ou seja, o que é o ruim, aí trazendo já para aqueles exemplos do meio do texto, né? O que é o ruim, e como o Paulo coloca com a flauta ou com a cítara, eu interpretei que a cítara seria o contraponto da flauta, ou seja, seria um instrumento de alegria. Então, eu interpretei assim. E aí, quando ele vem falando, a partir do capítulo 3º, né, do item 3 aqui, pelo menos no meu, acho que tem o terceiro capítulo, o terceiro parágrafo. O parágrafo. Esse tem fé, mas não sabe tolerar as lacunas. Aí ele vem exemplo. Dizendo de contrapontos, ou seja, a pessoa é boa numa coisa, na outra ele não é tão boa, deficiente. Obrigado. Aí no final, quer dizer, vou pular um pouquinho aí, no final... No final não vou pular não, é rapidinho. Ele vem dizendo como que a gente pode colocar as nossas ações para a gente para a gente saber onde colocar talvez o concerto com a flauta ou com a cítara. Ele vem assim: evitemos a execução insegura, indistinta ou perturbadora. Entendeu? Eu acho que assim, o texto do Emmanuel sempre é assim, parece que ele tem uma casinha, né? É uma casinha. Tem que ir construindo. Isso aí. Eu entendi mais ou menos assim. Minha vez. A gente começa a interpretar, minha visão no texto é que uma orquestra funcionando, para atender o que se espera de uma orquestra, precisa funcionar com harmonia todos os seus instrumentos. Cada instrumento vai ter a sua função dependendo daquilo que está previsto como é que é o nome daquele negócio que a gente... Partitura. Na partitura. Cada instrumento tem o seu momento de atuação maior ou menor, e às vezes muitos deles só fazem papel de apoio numa orquestra, numa visão mais abrangente, numa visão mais genérica. Esse é o papel da orquestra. E a partir daí, desse momento, na orquestra funcionando de forma clara, plena e com qualidade, temos a música propriamente dita, que vem arrefecer os nossos ouvidos, vem nos transformar, vem nos fazer melhor, vem nos sentir bem. E se a gente pega esse contexto, como o Emmanuel preciosamente está falando aqui, e coloca que essa orquestra, se nós somos cada um de nós instrumentos dessa orquestra, nós somos cada um de nós elementos menores para o Evangelho ou do Evangelho, eu diria. A orquestra em si é o Evangelho. A repercussão da orquestra é uma música suave em nós. E a repercussão do Evangelho é o nosso aprendizado, é a nossa própria transformação. E nós como instrumentos dessa orquestra divina, que somos seres da criação, se a gente olhar direito, e produzindo resultados do Evangelho, nós vamos multiplicar esse Evangelho entre todos nós, entre a humanidade, entre os povos, e vamos tocar músicas melhores para a evolução de cada um de nós do planeta. Então, e ele fala muito bem dito no primeiro parágrafo: cada companheiro de serviço cristão deveria se considerar instrumento nas mãos do Divino Mestre. Cada um de nós, a partir do nosso entendimento e conhecimento da importância de Jesus trazendo o Evangelho para nós, quando a gente começa a conhecer, a gente precisa, urge, é necessário, é fundamental, é o máximo possível que a gente pelo menos toque um dó, como disse o Caio, da música do Evangelho para a gente viver melhor. Ele fala isso no 13º parágrafo. É indispensável afinar o nosso instrumento de serviço. Todos nós temos o nosso. A gente tem um modo de servir, né, pelo diapasão do mestre. Exatamente. Aí começa, a entrega total, né? Seria assim, a entrega total como cristão. Porque é difícil a gente tocar nessa grande metáfora que ele usa, né? É difícil a gente tocar todos, a gente não consegue, óbvio, tocar todos os instrumentos. Alguns conseguiram, né? O Jesus é um próprio exemplo, é o exemplo maior, né? De que é possível você tocar todos os instrumentos ao mesmo tempo, mas para nós ainda é impossível. Então a gente tem o nosso instrumento e a gente precisa identificar qual é o nosso instrumento, né? Porque se você recebe, como vocês falaram, a gente recebe a música, a melodia, e toca uma outra coisa completamente diferente, vai interferir nessa orquestra. Então ele começa a falar aqui: esse tem fé, mas não sabe tolerar as lacunas do próximo. Então,
Aí ele vai começar a dizer, né? Você muitas vezes faz alguma coisa bem e você até contribui para a harmonia da sua orquestra, mas você não faz tudo bem. Então, se você focar naquilo que você não faz bem, provavelmente você vai interferir muito na harmonia dessa sinfonia, da sua orquestra. Então, você tem que ver o que você toca bem e tentar aprimorar. Isso é só uma visão. Aquele suporta cristamente as fraquezas do vizinho, contudo não possui energia nem mesmo para governar os próprios impulsos. Ou seja, ele tem a caridade, mas não consegue Totalizar, né? ele mesmo, né? Não tem equilíbrio suficiente para conduzir melhor a vida. Exato. Desarmoniza. De alguma maneira ele desarmoniza aquilo que está por perto. E a gente olhando todos esses itens, né, que são mais ou menos uns 8 ou 9, a gente acaba se encaixando em algum deles. Em todos, né? ou a maioria. Acaba se encaixando em algum deles. Olha, A gente acerta de um lado, erra do outro. E assim posso vai. falar? Às vezes em todos, em diferentes situações, né? Exato. Eu moro numa vila, né? Eu moro numa vila, moro sozinho e hoje parece que foi o dia. Era forró daqui, era leite condensado de cá, leite condensado de lá. Eu pensei, pô, vou botar o que eu gosto de rock. Caraca, eu falei, vou ver assim, chegou uma hora que eu tava trabalhando no computador, eu falei, caraca, vou botar no YouTube e vou botar o Metallica. Esse é o impulso, né? Só que eu falei, pô, caraca, eu vou voltar a fazer o que eu fazia, né? E aí eu botei o fone de ouvido e botei o rock e eu ouvi sozinho. Quer dizer, eu acho que eu fiz bem, né? Acho que é nesse sentido. Claro, Consegui hoje não revidar. Você lembrou em outra sintonia. Agora, segurei pra mim, pelo menos. Isso aí mudou a sintonia. Deixei parei de ouvir lá o leite condensado que eu não gosto e ouvi o que eu gosto e não atrapalhei ninguém. Mas leite condensado eu gosto. Não é dizendo que eu sou o melhor, mas hoje eu consegui, não é que eu não consigo sair. Sim, a gente consegue às vezes não o tempo todo, né? Também tem isso. Porque não é fácil. Porque não é fácil, porque se a gente conseguisse alguma coisa o tempo todo, aí quando a gente vai entender o que é a virtude, que a virtude tem graus, né, de aquisição. Se você ainda faz um esforço para ter determinado comportamento, atitude, você está no nível. Até você chegar naqueles níveis mais avançados que você faz sem nenhum tipo de esforço. Né? Essa atitude sua é uma atitude meritória, mas que te exigiu um esforço. Né? Mais lá na frente, você não vai nem pensar em fazer isso. Você vai, entendeu? Porque a gente vai aqui chamando táxi. Fala. Mas eu não entendi direito o que você fez. Você botou um rock. Eu ia me vingar. Eu pensei em me vingar e botar uma coisa de rock. Mas não seria. Mas uma pessoa está gostando, eu vou gostar de leite condensado, não vai gostar. Você já quer a virtude lá no. Não. Eu não te lá. Não seria ideal ele botar um rock. Você gosta de forró, não vai gostar de rock. O seu rock é muito ruim? O seu rock? Pra quem não gosta, é terrível. Pra quem não gosta de rock, é horrível. Ô, Regina, deixa eu só. Ele deu um exemplo que para ele, se ele conseguisse, se ele colocasse a música que ele gosta alto, ele ia perturbar mais ainda aquele ambiente que já estava com muito ruído, com muita perturbação, assim, de volume, entendeu? Ele colocou a música sendo mais agressiva, barulhenta para ele mesmo, ele já não contribuiu para o coletivo. Ele pode, se eu colocar lá um rock trash lá, ele vai perturbar ele mesmo. Mas ele não perturbou o ambiente. Pra ele é música, Entendeu, Regina? Entendeu, Regina? Poderia botar um rock, não muito pesado, não sei qual tipo de rock ele gosta, porque se não gosta é legal. Imagina a barulheira do ambiente. Ele só estaria contribuindo para todo esse caos desarmônico. Mas ele poderia Que aí o vizinho ia aumentar o som, aí ele ia aumentar o som, daqui a pouco... Só contribuindo. O exemplo foi a música, né? Que ele usou. Mas o que ele fez foi dar outra face. Isso aí. Ele, em vez de ele combater a agressividade com mais agressividade, ele deu outra face. Eu vou botar aqui meu som. Por que eu estou falando isso? Eu mascarei o silêncio. Porque eu queria entender. Porque eu tive um período na minha vida,
Eu não gostava de música ruim, funk, nunca gostei, graças a Deus. Mas, por exemplo... Isso que é ruim? É ruim pra gente. É horrível. Também acho. Aí, quer dizer, o que aconteceu? Uma vez eu tive um amigo que ele era espírita. Aí eu sempre ficava assim, você não quer estudar evangelho? Mas quando ele chegava em casa, me irritava. Por quê? Porque eu gostava do 98. E chegava lá e botava na Antena 1. E com o tempo, eu fui gostando da Antena 1. E agora eu não suporto mais a 98. De repente, se eu colocar um rockzinho suave, as pessoas vão até começar a gostar do funkzinho suave. Mas no primeiro momento eles vão achar que ele está aí Provocação. Mas esse seu exemplo Melhor não entrar na sintonia. esse seu exemplo da rádio é excelente, porque o dia inteiro a gente vai vendo, a gente vai deparar com pessoas como esse seu exemplo desse seu amigo da rádio. Pessoas que já não entendem mais, você mudou o seu Não pensamento, mais pessoas que discordam de você. No trabalho, então, todo mundo tem isso. Pessoas que têm outra visão. E o importante de oferecer outra face é você achar um denominador comum, achar uma forma daquilo não virar uma desavença, uma briga. E sim virar, olha, nem que você ceda um pouco. Isso é a caridade, você ceder um pouco. Vai chegar um momento que a pessoa vai invadir tanto o seu espaço, você fala, poxa, olha, tá bom aqui, agora já chega. Mas esse caminho tem que ser um caminho harmonioso, é isso? Eu acho. Até pela altura da música do vizinho, ela estava perturbando o outro vizinho. Então, eu acho que isso é indelicado. Você pode ouvir a sua música para você, não precisa forçar que as outras pessoas ouçam a mesma qualidade de música que você, né? Eu acho importante que a gente está entrando na na letra, a gente tem que sair, entendeu? Sai da letra. Pra gente ir na metáfora que ele apresentou aqui. A letra é menos importante. Qual é o tipo de música, o que perturba, pra gente ir na essência da coisa. Pelo menos tentar. Né? Deixa eu só dar uma palavrinha, cara, antes de você começar. Pode falar. O Caio, lembra a frase que ele falou aqui? Ele foi muito feliz quando ele falou assim: o Evangelho é para cada um. É cada um com o Evangelho. É cada um vivenciar o seu momento de Evangelho. E não é linear. Tem uma curva característica. Cada um tem a sua interpretação, o seu modo de ser. E a vivência reiterada do Evangelho é que te faz a diferença e vai te fazer melhor. Precisamos sair, eu vou usar mais uma vez a frase dele, precisamos sair dessa cifra comum, do lugar comum, do exercício específico e olhar primeiramente para dentro de nós. Alguém me chama para me apresentar uma pessoa e eu vou embora? Que evangelho eu estou cumprindo? Alguém quer me apresentar uma pessoa querida? O evangelho é para cada um e cada um vivenciar o seu evangelho dentro do seu dia. O que está me chamando a atenção aqui é que deixa eu ver se eu consigo me fazer explicar. Porque muito provavelmente, como a gente aprende no Espiritismo, a gente reencarna com algumas tarefas que são nossas, que a princípio são nossas, né? A gente precisa cumprir. Exato. E claro, se forem tarefas muito importantes e tal, e a gente sucumbe, não cumpre, vai ter um outro que vai cumprir. Mas a gente vem com tarefas específicas. A gente pode também, eu acho que eu posso interpretar dessa maneira, que eu venho com uma programação para tocar flauta. Não estou entrando nem no símbolo que você falou do que é a flauta. Eu tenho, né, porque eu venho com isso para tocar a flauta. Só que ao invés de tocar flauta, eu cismo que eu quero tocar cítara. Né? Aí talvez comece a cair para esse lado aqui. Aí eu posso começar a gerar uma desarmonia. Então, aquele outro é bondoso e confiante, mas foge ao estudo e à meditação, favorecendo a ignorância. Porque, claro, a gente não tem essa completude de fazer tudo, tocar tudo. Mas muitas vezes a vida apresenta pra gente, a gente pode colocar a questão dos talentos. Né? Vai te apresentando 1, 2, 3 vezes a vida, as circunstâncias, para você usar aquilo. Para você multiplicando aquilo, você está gerando uma harmonia, né, no meio onde você está. Aí não, eu enterro aquilo porque eu quero usar aquilo outro. Então, isso também pode acontecer, eu imagino. Né? A gente também pode interpretar dessa maneira. A gente vem com uma missão, com uma tarefa a cumprir,
e a gente não cumpre essa tarefa porque a gente está olhando para o instrumento do outro. A gente achou o outro mais bonito, o som é mais bonito, e a gente quer tocar aquele instrumento. Só que a gente veio preparado para tocar aquele outro instrumento. Entendeu? E isso também pode ser... pode gerar desarmonia, eu imagino, nessa sinfonia. Porque a gente vem com uma tarefa específica de trocar um instrumento, que a gente não vai tocar todos. Aí mesmo assim a gente não toca, a gente quer tocar o do outro. Né? Mas eu acho que é isso que o texto, na sua essência, está querendo colocar. Se a gente olhar depois no final, a gente vai ver que é isso. Esse instrumento da gente, aí eu vou trazer cá para o Evangelho, eu imagino que seja o nosso karma, aquilo que a gente vem para fazer melhor. Cada um vem com uma estrada na vida para seguir. Eu troquei por estrada o instrumento. Cada um vem tocar o instrumento. Se possível, toque mais de um. Mas se não for possível, toque muito bem o seu. Porque você sabe que você vai voltar em outro momento para tocar um ou mais de um e melhor ainda. E esse é o progresso evolutivo de cada um de nós. Eu acho que o bem é contagiante. Toda vez que você pratica o bem, seja para quem for, parece que as coisas vai fluindo no teu caminho e para você caminhar ali, as coisas vão vindo, parece que vem para você mesmo, praticar aquilo, para você participar daquilo. Eu fico impressionada, assim, às vezes, em casa mesmo, alguém me liga, pô, eu só pensei em você fazer isso, aquilo, ele vê, né? E quando você mergulha, sem olhar quem, quando você mergulha, você está envolvido em várias coisas e você nem percebe, você vai fazendo as coisas e parece que começa a ser automático. É aquilo que a gente falou, você passa sem instrumento, às vezes sem saber que está sendo. Isso, né? Isso você vai muitas vezes acontece. Automático. Exatamente. É muito bacana. Isso vai, de certa maneira, eu acho que também não é assim completamente inconsciente, automático, mas você vai afinando o seu instrumento. Cada vez mais. Né? Porque você vai identificando melhor a música e você vai afinando mais o instrumento. Isso, porque tem, como ele coloca mais adiante, e tem um diapasão, né? Que é aquele instrumento que dá eu não sei, eu não sou músico, mas deve ser o instrumento que dá afinação geral, né? Isso. Padrão, não é isso? Exatamente isso. Certo. Mas, de certa maneira, até essa entrelinha aqui é importante para a gente, né? Aquele outro é bondoso e confiante, mas foge ao estudo e à meditação, favorecendo a ignorância. Outro ainda é imaginoso e entusiasta, entretanto escapa sutilmente ao esforço dos braços. Então também são as nossas tendências, aquilo que a gente carrega, né? Porque hoje a gente aqui é o resultado de tudo aquilo que a gente já plantou. A gente é o resultado aqui agora de muitas e muitas encarnações. Então a gente carrega também as nossas tendências e a gente manifesta isso nas ações que a gente vai empreendendo. Ser excessivamente imaginoso e entusiasta pode ter um lado bom, mas você pode escapar do trabalho braçal, né? Do trabalho de colocar a mão na massa. Você é muito criativo, tem muitas ideias, se entusiasma, mas você não consegue transformar isso em prática, em ação. Entendeu? Exatamente. Um é conselheiro excelente, no entanto, não santifica os próprios atos. Isso aqui eu me identifico bastante, né? Você fala bastante, mas fazer para você mesmo, o que ele diz aqui, santificar os próprios atos, é se espiritualizar, né? Aí a gente pode cair nessa tendência se você já tem. Fala, mas faz pouco. Ou mais fala do que faz. Cada um com as suas tendências. Então também não faz nada. É muito uma questão de, a gente vai ver, né, de autoconhecimento, da gente se perceber aonde e como a gente está se desviando, pecando, né? O sentido de pecar é isso, se desviando. Aonde a gente está desviando? A gente está mirando certo ou está mirando errado? Né? Esse aqui, pelo menos eu acho que em parte eu já consegui superar, não tudo. Outro retém brilhante verbo na pregação doutrinária, todavia apaixonado cultor de anedotas menos dignas, com que desfigura o respeito à revelação de que é portador.
Então, eu não sei se ele está falando aqui de ser anedotista no que você está falando, no que você está falando, no conteúdo, ou se você coloca o teu conteúdo e em outro momento você é excessivamente anedotista, né? E tem uns que tem umas piadas sem graça. Esse estima a castidade do corpo, mas desvaira-se pela aquisição do dinheiro fácil. Também a gente poderia falar bastante sobre isso, né? A castidade, a pureza do corpo, ou no sentido, poderia ser no sentido de saúde, talvez poderia ser. Sexual, saúde. Exatamente. Um certo puritanismo. Puritanismo, mas adora dinheiro. Exatamente. Adora matéria, está preso na matéria, mas em parte. Especialmente na parte que aparece. O dinheiro fácil, né? Sim, que hoje em dia tem muito, né? Ele está falando de dinheiro fácil. De subterfúgios, né? Para poder. Dinheiro fácil, exatamente. É isso aí. Eu acho que a maior tarefa disso tudo não é só no espiritismo, não. Acho que qualquer religião, qualquer profissão é ser palestrante, você ser um líder. Você ser o quê? Ser um líder, ser um palestrante no caso do espiritismo. Porque deve ser a consciência quando você... Eu posso te dizer da minha experiência, porque é muito difícil. Porque 80% que você está falando, 70%, e muitas vezes você tem a consciência, você está falando, mas ainda não conseguiu fazer como você gostaria. Ou não faz nada, ou não faz no nível que você gostaria. Entendeu? Mas eles contam com isso mesmo. É isso que tem, vamos lá. Eles vão lá, vai e faz. Né? Exatamente. O Horácio, nosso fundador, falava sempre assim, eles não têm material melhor para trabalhar, trabalha com o que tem. Não significa que você não deva buscar o seu aprimoramento. Mas o expositor... Não, isso aqui é só assim mesmo, eles vão fazer o que puder. Aí você não estuda, você não procura se transformar, se conhecer, aí não é esse o caso. Foi isso que eu disse para o Marcelo. O Marcelo falou, faça o curso de expositor. Porque você é professora, você tem domínio de linguagem, mas não é só isso. Para mim não é só isso, tem muito mais que isso. Tem que conhecer, eu não me atreveria lá para frente, falar uma coisa decorada, que você está sentindo, você ter a prática daquilo. O que eu posso te dizer é que se isso for um instrumentinho para você tocar, ele vai aparecer na tua frente mais cedo ou mais tarde, como apareceu na minha. Eu não busquei isso e apareceu. Então, assim, se for um instrumento que está previamente mais ou menos planejado para você tocar, ele vai ser apresentado para você. Mas também você pode pegar, esse instrumento aí, não, esse eu não quero. Eu acho entendeu? que ele Ou está agora preparado não. para fazer. Porque eu sempre questionei. O preparado é sempre em termos, né? Sempre você pode relativizar. Helena, eu também não me sinto preparada, mas estou fazendo. Mas eu não sou assim. Eu tenho que me sentir preparada. Cada um é cada um. Deixa eu só dar um exemplo. O Caio, por exemplo... dominar o assunto, eu não tenho O Caio não queria ser expositor. Foi pressão de todos os lados, inclusive minha. Lembra lá na biblioteca de lá? Ele não queria ser expositor, achava não sei o que, não sei o que. Mas o Caio e ele era extremamente tímido. Ele era extremamente tímido. Mas como é que ele compensou estudando? Sei, mas cada um vai buscar. E aí, deixa eu falar um pouco mais sobre isso. Se segurar, né? Mas eu tô querendo se segurar. Cada um, deixa eu falar mais um pouco sobre o expositor. Porque dois parágrafos aqui ele fala disso. É preciso que a gente entenda que o expositor, tanto quanto padre, tanto quanto líder religioso, ele não é perfeito. Ele é tão tarefeiro quanto o outro que dá o passe. É preciso que a gente entenda isso. E mais do que isso, a cada momento que o expositor se coloca e fala, ele precisa olhar para dentro dele e ver o que ele pode acertar, consertar e melhorar. Mas não é só o expositor, somos todos nós. A nossa responsabilidade, a nossa tarefa é levar a mensagem. E outra coisa que é muito importante, ter certeza absoluta, aí serve para a Helena também. Quando nós estamos fazendo uma exposição e quando nós estudamos, é fundamental estudar. Sem ler, sem estudar, não vai adiante. Fundamental estudar. E quando estudamos a espiritualidade divina, e olha, eu tenho 200 defeitos, 255. Se eu for falar, vai a 500. A espiritualidade divina, ela se aproxima e inspira, porque tem uma mediunidade chamada inspirativa que tem esse papel. Porque há interesse da espiritualidade divina com que o resultado do trabalho seja harmônico, tenha qualidade. Mas eu vejo além, eu vejo como um professor, eu não consigo ir
Pô, vai na faculdade. Então não é a lei, Eu consigo me ver entrando numa sala de aula e dar aula de um tema que eu tenho pouca abordagem. Eu achei que seria criminoso. Não é pra gente também ficar envolvido só com isso. Mas muitas vezes isso acontece comigo. A gente estuda, mas nunca o suficiente. Porque você estudar, conhecer... Mas a questão é que quando você se propõe a se dedicar a isso, né, como se o seu objetivo é ser um expositor, como ele até mesmo citou, a espiritualidade te influencia, te ajuda, te apoia, te orienta naquilo, ele você acaba tendo intuições, falando as coisas instintivamente. Às vezes você nem estudou aquilo, mas você é intuído a falar determinadas coisas. Isso aí, de certa Às vezes maneira, você está preparado para falar uma coisa e o momento faz você falar outra. Nem sempre a coisa toda, você consegue que aquilo seja todo planejado. Certo tabu, porque a espiritualidade nunca vai me usar se eu não tiver o que apresentar. Claro. Se eu não tiver conteúdo, não vai vir inspiração. Sim, claro. Agora você vai falar de transexualidade. Já estudou alguma coisa sobre isso? Nunca, nem toquei, nada. Não vai, o guia não vai te inspirar. A não ser que você tenha um conteúdo de outras encarnações. Mas isso não é justificativo para você não buscar, entendeu? Porque você não sabe qual é o teu conteúdo de outras encarnações. Eu não quis dizer que você não, não, porque a base é essa. Você muitas vezes é guiado, você é inspirado a seguir determinado caminho e você pensou em outro. Mas você precisa ter essa base, entendeu? Eu acho que para oferecer para eles. Você não precisa ter medo, né? Você falou um negócio interessante. Muitas vezes eu cheguei para fazer já fiz não sei quantas, centenas talvez. Muitas vezes eu cheguei na sala para fazer com uma direção que ela falou e fiz outra bem diferente, mas sempre eu não vou para lá sem um roteiro de trabalho. Também não vou para nenhuma palestra, que eu não falo só aqui, sem ter estudado antes. Eu me viro estudo. Agora, eu posso confessar para vocês com absoluta certeza, já falei isso para você. Eu aprendi dentro da sala, na hora que estava dando a palestra. Eu levei alguma base e eu aprendi. Aí vocês vão me dizer, como você aprendeu? Eu fui inspirado a falar determinadas coisas. Muita gente aqui já me viu falando, né? Eu já presenciei isso de você. E eu acho que você se preparou, mas quando você chegou lá, veio uma coisa além daquilo que você lê. Dá pra perceber. Porque espiritismo não é brincadeira. É porque espiritismo é estudo. Eu sou um homem normal como outro qualquer. Espiritismo é coisa séria. E a gente precisa entender isso e refletir isso em nossas vidas. E sem falar que a gente está numa casa muita gente fala, né? Isso você falou o cerne da questão. Numa casa séria, como a casa de Demétrios e Tiago, onde eu confio, onde eu tenho fé, eu me sinto melhor falando. Eu falo em Nova Iguaçu, em 2 lugares, mas eu não me sinto tão seguro quando eu falo aqui. Em casa. Aqui em casa. Mas isso é só uma faceta. Alguns não têm essa tarefa, esse fardo. Essa é a palavra, né? Para mim isso representa um fardo. Que apesar do fardo de Jesus ser leve, nesse sentido dessa minha tarefa, ainda para mim não se apresenta leve. Ainda é um fardo pesado, porque cada um tem as suas aquisições do passado. Somos muitos aqui, nem todos são médios assim, né, já formados. Sim, exatamente. O que eu posso assegurar, assim, da experiência que eu tenho, do que eu já vi, é que se essa tarefa se apresenta para uma determinada pessoa de uma maneira que ela não consegue escapar, né, você conseguiu escapar ainda. Consegui, por enquanto. É porque isso está representado no seu passado, não de uma maneira positiva. Estou dizendo por mim. Não de uma maneira positiva. Não, você falava muito bem, foi um grande orador do bem do evangelho no passado, agora você também é. Não. E eu não estou me diminuindo por isso. Isso é só realidade. Então, quem tem uma tarefa hoje de encaminhar, muito provavelmente de uma maneira assim, no nosso nível aqui, não estou falando de Divaldo, né? Quem tem essa tarefa de encaminhar é porque desencaminhou. Com certeza absoluta. Estou falando a partir de mim. Na mais das vezes,
Na maioria das vezes para nós aqui, seres humanos comuns terráqueos. Os extraterrestres estão fora. Eu acho que quando a pessoa nasceu para ser um instrumento, né, um desses instrumentos, né, da palavra, de levar a palavra, seja uma hora ou outra, ela vai ser encaminhada, ela vai chegar naquele isso, caminho. Vai ser né? apresentada a ela. Eu tenho isso presencialmente na minha família, que aconteceu. A pessoa fez por um tempo, teve que se distanciar, saiu daquela função de palestrante por alguns anos e voltou, não deu continuidade, mas acabou indo para o meio, voltou no mesmo lugar. Quer dizer, foi voltado. Foi voltado. Estou nessa sintonia. Entendeu? Eu acho que quando a pessoa nasce com essa, vamos dizer, função, por mais que ela se desfaz, ela acaba indo. Claro que, como existe o livre-arbítrio, muitos falham também, e só na próxima que vai tentar de novo. Você veio para tocar flauta e cismou que não é, e ninguém te coloca na cabeça. Isso não é bem certo que você vai desenvolver, não. Que você pode. Eu conheço na minha família, tem gente que você tem que ir para uma casa espírita. Não vou agora. Mas você tem que ir, porque está ali aflorando tudo, e não. Vai adiar mais uma vez a chance de. Tá bom, da próxima vez eu vou. Você vai acabar Não, eu quero fazer o uso. Eu tinha dito isso pro Marcelo. Mas não era a hora. Eu não sentia que era a hora. Eu não tenho Cronos e tenho. Pois é, o Kairos. Então. Agora, a casa espírita séria, ela é uma oficina desse instrumento. Ela é uma oficina para cada um de nós, instrumentos, tocar nessa... a oficina é uma orquestra, né? Cada um pode escolher o seu instrumento. Exatamente. Caio, posso fazer uma pergunta? Sim. Você falou que tem pessoas que vêm de outras vidas com esse estudo, esse entendimento todo e acaba se perdendo aqui encarnado, acaba se perdendo, mas tem ainda isso como se fosse um dom. Sim. E que aí a gente precisa estudar, ler. Você acha que essas pessoas que vêm com essa bagagem toda de uma outra reencarnação, ela consegue fazer isso naturalmente, mesmo que ela não leia e não estude? Eu acho que isso fica explícito assim, quando a gente vê que algumas pessoas têm mais facilidade do que outras. Né? O que é fácil para uns, o que flui naturalmente para outros é muito difícil, exige muito esforço, muita dedicação. Eu acho que isso é uma tradução disso. Né? Eu tenho certeza, e não estou fazendo, estou me usando como exemplo, não é falsa modéstia, nem falsa humildade, eu não tenho a capacidade oratória que alguns que eu já vi têm, como meu pai é um ícone disso. Capacidade oratória, de falar e de dominar o público. Eu sei que eu ainda não tenho. Ele era ouvinte? Então, provavelmente... Devia ser ouvinte também. Médium ouvinte, né? Sim. Inspirativo, né? Então, e isso é construção do passado. Então, isso fica evidente com uma facilidade. Para outros, precisa de um esforço, né, de tempo, de dedicação, de estudo. O meu pai era capaz de fazer uma palestra improvisada. Qual o tema que você escolhe? O tema aí. Ele falava 1h30, 2 horas improvisadamente e com conteúdo e com propriedade. Coisa que eu não consigo fazer. Entendeu? Eu preciso me preparar, eu preciso estar envolvido com o tema. Então, isso representa, com certeza, coisas do passado. Agora, se a pessoa tem essa facilidade toda e ela é apresentada, né, aquela tarefa, aquilo, e ela rejeita, pode ser que isso comece a ficar guardado e depois ela vai ter mais dificuldade para acessar isso. Mas também o conhecimento que ele adquiriu, porque o tanto que você lê,
É isso que eu falo. Sim, não deixa. Então, tanto que você lê, você diferentes. vai adquirindo uma capacidade de falar daquele assunto. Sim, o que eu estou dizendo aqui você nesse vai fazendo momento, associações. por exemplo, eu assisto isso é uma aquele coisa, negócio. é uma capacidade que você consegue medir, né? Por exemplo, estou falando do meu pai, mas um Divaldo Franco, que tem essa capacidade de oratória, de expressão, né? De dominar a plateia, de ter a atenção da plateia. Isso não é uma coisa assim que todo mundo tem. E é natural que você Mas a conquista. oratória é um dom, né? Sim, Agora, isso é o conquista Horácio... de cada um. Porque aqui nós não colocamos as pessoas que fazem palestras como oradores. Exatamente. São você vai expor, expositor. Orador são no nível do Divaldo, né, Haroldo. Isso, oradores. Então a gente está num outro patamar. Para a gente abaixar a nossa bolinha. Exatamente para isso. Agora tem uma outra coisa dentro disso aí. Duas colocações, até para a gente seguir o texto, para não ficar preso aqui em expositor. O Caio, vai sobrar para você de novo. O Caio, ele fez o curso comigo de expositor. Nós fizemos estágios juntos, assim, a gente estudou juntos. Para vocês terem uma ideia, eu tenho essa ideia, como ele teve também. Se vocês verem o início do nosso trabalho e ver hoje, onde é a compensação, e isso que é importante para o que a gente estava falando agora. O Horácio, deixa eu colocar outro ponto, o irmão Horácio, no qual eu fui aluno direto, porque eu era motorista dele, levava ele para os lugares para fazer palestra, ele estudava muito. Várias vezes eu fui falar com o Horácio lá e ele estava lá em cima estudando. O Horácio, apesar de ele ter essa característica de estudar, eu era fã. Não usava isso exatamente, erradamente. Não usava isso. Então os dois pontos são importantes. O dele que ele cresceu estudando e o do Horácio, que apesar de ter o dom, o Horácio também estudava. Você pensa que o Haroldo do Tradição estuda? Todo mundo estuda. Quem é bom tem que estar sempre estudando. Ninguém... Mas esse ponto tocado, apesar de estar usando a questão do expositor, que ela levantou, é importante. Né? Essa questão o que pode denotar uma conquista ou um compromisso, exatamente isso, essa facilidade ou esse esforço que a pessoa precisa fazer. E ela muitas vezes tem esse compromisso tão forte que ela faz esse esforço e ela consegue, apesar da falta de facilidade. Entendeu? Porque cada um é diferente, cada um já atuou em outras encarnações nisso. Né? Cada um tem um dom, tem talentos, todo mundo tem. Né? E nessa sinfonia, isso é importante. Cada um expressar o seu instrumento. E deixa eu ter outra coisa. Tudo na vida que você faz, eu sou exemplo vivo disso. Eu era muito pobre. Eu não tinha nem o que comer direito. Eu nasci no interior, tenho muita honra disso hoje. Antigamente eu tinha vergonha. Eu nasci no interior que não tinha nada. Não tinha nem luz elétrica. E eu disse a única saída, minha mãe foi maravilhosa. Desculpa ter que falar de mim. Só para dizer que tudo na vida que você faz, ou você faz de forma séria, focada, querendo fazer, ou você vai pagar mico lá na frente. Ou você não cresce, ou você não desenvolve. Eu quero fazer concurso para auditor, você estudou muito. E teve que estudar muito. Por mais inteligente que você tenha sido, eu também estudei para ser auditor. Estudei muito. E todo mundo que quer fazer, faça direito ou vai embora. Ou seja, ouvinte só. Mas qualquer coisa na vida, qualquer coisa. Eu saí do zero, onde meu pai era muito pobre, minha mãe era muito pobre. Se vocês olharem a minha família hoje, todos os meus familiares, meu irmão é coronel do Exército, da Polícia Militar, minha irmã é advogada, todos eles, só um que não, mas todos os outros cresceram e se desenvolveram. Que nós tínhamos entendimento, a partir especialmente da minha mãe, que eu amo a minha mãe profundamente, ela já vive na semimatéria hoje, ela me fez essa diferença. Ela me levou para a cidade, e na cidade eu pude estudar. Aí eu fiz engenharia, depois fiz direito, depois fiz mestrado em engenharia, estudei muito. Hoje, graças a Deus, estou muito tranquilo em relação a essas coisas. E hoje eu sinto facilidade para ser um expositor na casa de Demetrios, humildemente, tendo que estudar muito, mas eu fiz uma base disso, né, Caio? A gente fez uma base para isso, estudou para isso. Eu quero dizer que não é nenhum orgulho, nem arrogância, nem prepotência eu falar desse jeito. Eu quero apenas ser um humilde exemplo no nosso estudo da minha própria vida. É aquela questão, né, às vezes. Você quer, na questão da mediunidade, você quer, mas você não pode. Você quer e você pode, mas você não quer,
Mas mesmo assim, com a sua missão, você retira o que você pode, entendeu? Transmitir. Então, a questão do instrumento... Isso é muito bom. Às vezes a questão do instrumento, Exatamente. são 2 instrumentos. Mas, dependendo de como você se põe, é que você vai passar e transmitir e organizar a sintonia, entendeu? Exatamente. Mais ou menos Isso eu vi uma vez e nunca mais esqueci, né? Os verbos querer, poder e dever. Com essa conjugação é difícil, né? Às vezes você quer, mas não pode. Às vezes você quer e pode, mas você não deve. Às vezes você pode, mas não quer. Então essa conjugação ela é única, individual. Os 3 estão em sintonia. Os 3 é muito difícil. Harmônica, Né? Eu quero, eu posso e eu devo. Querer, Né? poder Você e está dever. alinhado nessas conjugações aí. É muito difícil. Porque isso é um esquema, uma planilha individual, entendeu? Então, assim, isso é muito importante. A gente querer afinar o nosso instrumento pela afinação do O outro. diapasão do outro. E não é. O diapasão é... Né? Ele coloca aqui, o diapasão é de quem? Do mestre. Né? E o mestre é o representante legítimo de Deus. Então o diapasão é dele. O diapasão também não é meu nem do outro. Pelo menos o que eu entendi que ele coloca o mestre como Jesus. Sim, sim. Está falando do Evangelho como Mas Jesus para nós é o representante, né? Para nós máximo de Deus aqui na Terra é Ele. Não é o único, né? Mas o mais perfeito, o tipo mais perfeito, como modelo é Ele. Então o diapasão, isso a gente às vezes gasta encarnações nisso. Né? E ainda hoje, em determinados setores, muitas vezes, a gente ainda vive isso. Né? Eu quero ser como Eli, ou eu quero ser como meu pai, ou eu quero ser como não sei quem. E a gente gasta tempo, porque o nosso instrumento é único. Ele vai expressar uma melodia única, o do outro é diferente. E você... Pode ser até semelhante, né? E é preciso que diga dentro do seu texto que eu tenho que ser o que eu sou e como eu sou. E é interessante isso que ele falou aí, e conjugando com o que você falou. O meu diapasão, eu tenho um diapasão na minha caminhada musical. Cada um de nós tem, se a gente quiser fazer avaliação assim. O meu diapasão precisa estar afinando o meu instrumento no diapasão do Cristo. Mas que cada um busque a sua caminhada, parece até que estou falando para mim. Cada um de nós que busque a nossa caminhada naquilo que a gente faça melhor, naquilo que a gente entenda que está dentro do contexto de amar, servir e perdoar. A vida vai ser muito melhor, porque nós somos muito arrogantes, eu falo isso sempre aqui, nós somos muito prepotentes, somos muito orgulhosos. E a gente primeiro precisa, me dá a tua frase de novo, vou usar a frase do Caio, a gente precisa se vencer em primeiro lugar, para depois então seguir. Se a gente não busca vencer a nossa própria índole. Lembra que eu disse que a gente tem um lado divino e um lado animal? Que esse lado animal eu até fui mal entendido, não vou repetir aqui, fui mal entendido. Então a gente precisa dominar esse outro lado. Que esse outro lado animal, ele tem esses conteúdos. E olha só, isso é energia, só para o segundo falador, e isso é energia, e essa é a energia do planeta. A energia do planeta é a nossa energia. E essa energia, eu falei isso numa palestra outro dia. Vou repetir aqui agora, ficou decorado na minha... Que não foi minha essa mensagem. Essa energia nossa destrói plantas, destrói o rio, destrói os peixes, destrói os animais, puxa para trás com o planeta. Faz o ambiente pior. Então é preciso que a gente tenha esse entendimento. Deixa para trás todo dia um pouquinho da nossa arrogância, prepotência, orgulho e inveja, que a gente vai ser muito mais feliz. A gente vai iniciar a tocar no diapasão do Cristo. Hoje eu estou que estou. Está inspirado. Eu não esperava, eu peguei no engarrafamento. Quando ele fala em arrogância, eu estava lendo exatamente aqui. É indiscutível a nossa imperfeição de seguidores da boa norma. Não se discute, o que a gente está falando é fato. É fato. Exatamente. E por isso mesmo a gente guarda o título de aprendizes. Não é questão de sem valor. É só questão de posição. De posição. Né? Porque ele deixou isso muito claro. Né? Quem quiser, isso a gente não consegue entender nem colocar na prática. Quem quiser vir,
Após mim, tome a sua cruz e venha. Venha, Após mim, quem está exatamente. indo, quem está conduzindo é Ele. Exato. Então, e isso tem sido falado, né? A questão de regeneração do planeta. Somos nós que estamos conduzindo isso, não somos nós. Né? A gente mal está tentando contribuir com a nossa parte. Tem grandes seres, né, dirigindo isso junto com Jesus, os rumos, né, no tempo certo, colocando as coisas nos devidos lugares, não nós. Não nós. Mas a gente tem também a nossa contribuição, nossa pequena contribuição, né? Porque a gente sempre contribui, ou deixa de contribuir, ou faz mal, fazendo a nossa parte. Então Deus, na criação dele, né, ele trabalha nesse esquema que a gente não entende muito bem. Ele talvez poderia prescindir da nossa participação, mas ele permite. Então a gente passa a ser coautor dessa obra. E é por isso que, né? Jesus diz assim, vou usar mais esse pensamento de Jesus que o Caio falou: quem quiser vir após mim. Sabe o que significa isso, numa outra análise? Porque a gente, o que eu acho muito legal que a gente leve daqui é que esse texto, ele não tem só a análise de cada um de nós, ele tem milhões de outras avaliações. Então, quando Jesus diz, quem quiser vir após mim, quando ele fala essa frase, ele está respeitando a individualidade de cada um de nós. Está respeitando o arbítrio de cada um de nós. Exatamente, o livre-arbítrio. Quem quiser. Quem quiser. Quem não quiser, sofre. Ou não. Ou não. Não. Continue aí. Continue aí. É Uma nova contigo. etapa, exatamente. Então, eu acho que isso começa a fechar, né? O que, mais ou menos, o que Emmanuel quis colocar aqui. Como a gente colocou, né? A gente sempre vai no tato. A última parte aqui também é bacana, porque né, ter essa visão completa A última parte que ele fala aqui, que quem oferecer plena boa vontade na tarefa que nos cabe, o reino divino se manifestará mais rapidamente onde estiver. Isso aqui para mim é um mistério que poucos alcançaram ainda, hein? Nós acabamos de falar sobre isso agora, tipo, quando você está naquela vocação, naquele objetivo de prestar o bem, a inspiração, a mediunidade, a espiritualidade te incentiva, te orienta naquilo. É basicamente... Aproveita o momento. Né? Basicamente isso aqui que está falando. Pelo menos Antes disso ele coloca aqui, todavia, em qualquer posição que você esteja, obedecendo, administrando, ensinando, combatendo, você pode estar em qualquer posição, seja qualquer instrumento que você toque. É indispensável afinar o nosso instrumento de serviço pelo diapasão do mestre, se não desejamos prejudicar-lhe as obras, porque a gente pode, né? A gente usa o diapasão que a gente comprou na internet e a gente vai prejudicar a obra, a gente prejudica a obra. Né? Não completamente, porque a gente não tem a capacidade, a gente aprende no Espiritismo, de prejudicar a obra toda. A gente não tem essa capacidade, porque a obra é muito maior do que nós. Mas a gente prejudica determinada parte da obra por um tempo. Pode prejudicar. De repente a gente retarda a evolução, né? Que deveria ser mais no sentido, e a partir do momento que a gente não utiliza a ferramenta correta que é passado pra gente, a gente nunca dá um salto para trás, mas também a gente fica estagnado. Porque a coisa mais difícil, por exemplo, volta da gente. Uma coisa muito difícil é você conseguir, para aqueles que são médiuns, por exemplo, numa casa espírita, como a nossa aqui, é você se abster de você por um tempo, né? Mas só por um tempo já é muito difícil, eu me abster de mim para eu ser esse instrumento, para eu ouvir uma melodia e tocar um instrumento que não vai ser diretamente para mim, claro que vai me beneficiar. Então eu sair um pouquinho de mim e me colocar como instrumento, isso é muito difícil, porque todo mundo ouve várias músicas ao mesmo tempo, né? Tem vários diapasões que você tenta seguir, mas você sair de você mesmo para você se colocar como instrumento, isso é muito difícil. Isso não é um ato mecânico. Né? Agora eu estou saindo de mim essas 2 horas porque você está mergulhado em você mesmo, às vezes no seu ego, então você não consegue se abstrair assim. Por isso que, claro, o exercício, a continuação, a continuidade vai possibilitando você fazer isso, mas não por si mesmo isso vai automaticamente fazer, mas dá toda a chance pela repetição de você alcançar
isso, de você começar a se colocar de lado, nesse sentido. Né? Não sou eu que estou dando de mim, eu estou dando do que vem de cima, do alto. E claro, quando eu começo a desenvolver eu mesmo, né, as minhas capacidades, eu também estou dando um pouquinho de mim, mas não tudo. Mas aí terminei, nisso que ele está falando, só para continuar o raciocínio, tem uma coisa chamada consciência. Consciência. É consciência. Consciência, o grande crescimento da consciência, vamos fazer a interpretação melhorada. Memória. Na memória você tem a capacidade de interpretação material. Você se desenvolve ela com o próprio trabalho, a leitura, etc. O desenvolvimento. Na consciência é o burilamento. Na consciência é o espírito olhando para dentro dele, vendo o que eu fiz, o que eu faço, como eu faço. Mas em que momento é que o espírito vai fazer isso? No momento que aqui a gente ou traz aquilo que ela falou, ou traz evolução para continuar, ou busca essa evolução no esforço que ele fez. Olha só a relação lógica. Porque espiritismo é ciência, filosofia e religião. Todo mundo sabe disso. Não há que pensar no evangelho puro e simples antes de você ter a consciência de que ali tem uma estrutura lógica funcionando. Tem a ciência que ajuda, que é um braço, tem a filosofia, que é isso que a gente está fazendo aqui, e tem o que é o outro mesmo? Religião. É a religião, que é a ligação de cada um de nós com os entes superiores. Mas dentro desse contexto, desse conceito que ele falou, aproveitando o texto dela, é burilamento de consciência. Porque muitas das coisas que é erro dele, pode não ser meu. Erro para ele. Muitas das coisas que é erro pode ser erro para mim, pode não ser para o Caio. Religião, então, é uma consequência, né? Porque religião a gente não vai entrar para não sair do texto, que a gente tem essa... A gente não vai entrar muito para não sair do texto. Mas o papel fundamental da religião é te treinar, é te, sabe, é desse jeito, é assim. Começa com os ritos. Começa com os ritos, tem que se paramentar desse jeito, a forma é essa. Num dado momento a religião sai de campo, ou fica em campo mesmo, mas entra a religiosidade. Isso. Aí o Ramatiz, quem não leu o Ramatiz, leia, que o Ramatiz é maravilhoso. Aí o Ramatiz veio e diz assim: religião é coisa de Deus na mão do homem. Aí o Ramatiz fala isso. Em qual livro? Evangelho à Luz do Cosmos. Religião é coisa de Deus na mão do homem. Religiosidade, que é o que nos interessa para o Evangelho funcionar. O Evangelho funcionar é religiosidade. É Deus no coração. Caio tá ali, ó. Não, porque eu tô vendo porque essa mensagem, digamos assim, a essência aqui do que eu acho que ele quis passar está presente em várias outras mensagens da coleção Fonte Viva, várias. Então tem uma que eu me lembro, só não tenho quase certeza que é desse livro, mas eu não estou conseguindo achar, né? De que a gente contribuindo para a nossa própria obra, para a nossa própria evolução, a gente fatalmente está contribuindo para a evolução do coletivo. Ele coloca isso aqui. Expande, né? Sim, exatamente. Você conversa com um amigo, conversa com um parente, conversa com um vizinho, acaba levando uma palavra de fé. Por isso que ele faz menção E nem só conversando, né? Dando exemplo. Agindo, né? Agindo. Somos parte. E conversando, normalmente a gente se enrola. Se possível, converse, mas haja. Porque agir é o exemplo. Exemplificando, né? Às vezes sua própria energia, às vezes você não precisa nem falar, a sua energia, a sua presença que você está ali, você está sintonizando com algo melhor, já influencia a pessoa que está do seu lado a sintonizar também, já orienta pessoas nos melhores pensamentos. Às vezes não precisa nem falar. Esse é o nosso papel. Esse é o instrumento que a gente precisa tocar. É esse instrumento que também o texto fala, uma das linhas de raciocínio. É possível levar a mensagem leve? Não precisa ser expositor, não. É possível levar a mensagem leve, mas não é possível levar a mensagem. Dê o exemplo. É preciso. Isso, o exemplo é o evangelho vivo, se a gente parar para pensar. Quando a gente dá a vez, quando a gente coloca o ouvido para escutar a dor do outro, quando a gente... Não é a roupa que a gente dá, não é o prato de comida que a gente dá,
que eu já precisei um dia. Não é o ouro e a prata, mas é o coração. O como você dá. Às vezes é o silêncio, né, também. Muitas das vezes é o silêncio. Aí vocês estão falando, nós estamos falando a mesma língua. A energia do silêncio, porque as energias, elas se colocam das mais variadas, eu não esqueci o nome do livro que eu estudei isso, das mais variadas formas. Não só falando com a palavra que a energia está fluindo, mas o silêncio do bom sentido, do bom sentimento, é uma excelente energia. É por isso que o Evangelho no Lar, me lembrei agora do Evangelho no Lar, me permita falar, o Evangelho no Lar, ele é essencial, não no que diz respeito àquele momento só específico que você está ali desenvolvendo aqueles textos, mas ele é fundamental e essencial depois e antes. Se possível, dê um tempo da televisão, das gritarias de dentro de uma casa que é normal. Se possível, depois, não faça mais nada e vai dormir. Ele saneia. E ele não só saneia a nossa casa, energia. Ele saneia onde você se peça pelo teu filho em Brasília, ele vai ter melhoras. Com certeza absoluta, a tua fé te curou. A maioria tem exemplo disso. Contribui com a egrégora, né? Tá. Sim, é a fé. A fé é para mim, esse final aqui dele, né, o último parágrafo, é o mais importante de todos. Evitemos a execução insegura, indistinta ou perturbadora. Então, assim, ele não tem como, ele, né, Emmanuel, nem o Cristo tem como evitar a maneira como a gente vai executar isso. Então, ele dá quase um aconselhamento, né? Evitemos a execução insegura. Você pode não saber muito da peça que você está executando, mas tem que executar com segurança. Você não precisa ser um exímio, né? Mas tem que ter segurança. Eu acho que eu entendi que você tem que tomar cuidado com o que você fala, porque às vezes uma orientação pode ser mal interpretada, entendeu? Ou você pode falar alguma coisa que você não tem conhecimento como suficiente, e você dá exemplos que a pessoa não entende direito ou transforma de outra forma, distorce. Mas eu queria fazer uma observação nesse cuidado com isso. Eu queria fazer uma mas observação. não deixar de fazer, entendeu? Mas tem que tomar cuidado. Pelo menos foi o que eu entendi. Eu queria fazer uma observação nesse texto, só nessa palavra, evitemos. Está em que pessoa? Em primeira pessoa? Nós evitemos. Eu, tu, ele, nós. Olha só, Emmanuel, a qualidade do espírito do Emmanuel, e ele se incluindo, ele está se incluindo. Isso é sinal de quê? Ele sempre se inclui. Ele sempre se inclui. Qual é o sinal que quando um espírito na qualidade Até porque evitemos. Fala isso. Até porque evitemos, porque ele tem uma parte também. Como uma sinfonia, né? Todo mundo tem uma parte. Com certeza a parte dele é maior. Né? Mas ele tem a parte dele. Se ele fizer mal a parte dele, ele também está contribuindo até. Ainda tem isso. Quem tem mais responsabilidade é mais caro. Vai, digamos assim, perturbar mais. Entendeu? Tem isso também. Vai, exatamente. Né? E o Evangelho está cheio disso. Uma palavrinha tem várias conotações, vários aprendizados para a gente diferentes. Evitemos. Ele dizendo evitemos. Ele podia muito bem aí no texto dizer assim, evitem, e a gente não ia achar ruim. Não é? Verdade. Ele pô, ainda bem que o irmão não dá. Evitem, com o dedo de punho assim que nem eu. Fala a humildade. Evitemos, todos nós. Evitemos a execução insegura, indistinta. O que é indistinta, né? Como eu coloquei no início, cada palavrinha que ele usa tem um sentido e um significado. Indistinta é diferente, né? Indistinta é indiferente. Que não dá para diferenciar. Exatamente. Ou perturbadora. Oferecendo-lhe plena boa vontade. Oferecendo-lhe para quem? Né? A quem é o diapasão. O diapasão é o mestre. Oferecendo-lhe plena boa vontade na tarefa que nos cabe. Então, assim, você pode não saber tudo, necessariamente você não é um exímio instrumentista, mas boa vontade, porque você vai se desenvolver, né? E você vai
atuar melhor nessa sinfonia. Indistinta. E o reino divino, isso é o mais emblemático para mim. E o reino divino se manifestará mais rapidamente onde estivermos. Verdade. Então, ele falar, né, como ele falou, que isso é uma das, talvez, das mensagens que ele trouxe inicialmente, assim, que ele falava, né, sobre o reino de Deus, que o reino de Deus está próximo. E a maioria deles e de nós a gente não entende ainda, né? Acha que o reino de Deus é o estabelecimento do reino na terra. Mas não é, a partir de nós. Então, o reino de Deus está próximo porque está dentro de nós, está próximo. Né? Exatamente isso. Mas a gente... Foi indistinta, eu peço até ajuda de alguém formado em português, pode ser também não clara. Né? Tá aqui, eu peguei aqui no Google, indistinto, confuso, embaçado, imprecisa, incerta, indeterminada, misturosa, nebulosa, promíscua. Promíscua. Promíscua não. Tá aqui, não, eu sei. Mas aqui aqui é a tradução. Como significa? São várias interpretações, né? Mas assim, a gente está como referência, a referência não sou eu, a referência tem um diapasão. Não sou eu que determino o tom, sei lá o que, como é o nome, tem um diapasão. Entendeu? Então você tem que se medir, se afinar por esse diapasão. É isso que ele está colocando. Tem uma referência. Qual é a referência? Não tem referência? É o que toca cítara, o que toca flauta? Não, a referência é o diapasão. A afinação é dele. Exatamente. A referência é o e o reino divino se manifestará mais rapidamente onde estivermos. Óbvio, ele vai se manifestar, é força da lei. O reino divino vai se estabelecer na terra a partir de nós, queira a gente ou não. Né? Mas mais rapidamente se a gente se afinizar com esse diapasão. Porque, olha só, quando a gente evita situações de perturbação, a gente ganha um estado energético de equilíbrio melhor. E o reino de Deus, como é um estado de espírito, não é que seja diferente a interpretação do Caio. Eu estou dando uma interpretação concomitante. Quando a gente mantém um estado de equilíbrio, fazendo coisas boas, pensando coisas boas, vendo fotos de mulheres bonitas, por exemplo. Peladas, não? Não. A gente entra no estado de equilíbrio de tal forma. Eu sei, eu brinquei. A gente entra no estado de equilíbrio de tal forma que a gente que a gente entra no estado de equilíbrio de tal forma que a gente começa a se perceber com felicidade. E aí está o reino de Deus. Quando Jesus falava do reino de Deus, né, não era que o reino de Deus está próximo, ele dizia que está próximo porque está dentro de nós. É o nosso estado de espírito, a nossa qualidade espiritual. Conhece-te a ti mesmo e verás a Deus. Por isso a frase lá de baixo, conhece-te a ti mesmo e verás a Deus. Quanto melhor o seu estado de espírito, mais próximo do reino de Deus nós vamos estar. Porque o reino de Deus está dentro de nós. Como é esse estado de espírito? É perdoando sempre. É não levando nada em conta, não escondendo, na mais das vezes, não guardando mágoa. Colocando o fone de ouvido em vez de aumentar a não guardando o amor, é praticar o amor. Praticar o amor. Amar a todos como a ti mesmo. Nada de hoje. Trabalhar 2 horas. A palavra básica é essa. Amar. Amar, servir e perdoar. Eu acho que é a base para um estado de espírito ficar melhor. Não sei quem foi que colocou. Eu estava pensando nisso no nosso trabalho. Que a pedagogia divina tem lições para todo mundo. Né? Só que as lições são individuais. Claro, todo mundo tem que aprender a amar, a perdoar, mas você tem as suas lições. Onde é que estão as suas lições? Aonde estão? Onde será que estão? Né? A gente sabe onde estão as nossas lições individuais. Que a lição para mim não é a mesma lição para ele, mas é a mesma coisa. Só que é a lição individual, é para mim. Né? Pois é, isso mesmo. Então, assim, a lição é minha, então eu tenho que me preocupar com a minha lição. Se eu estou aprendendo, reconhecendo a minha lição, né? Aprendendo a minha lição, porque normalmente nas minhas relações, na família, né? Naquelas relações mais próximas, naquelas situações que chegam para mim, que muitas vezes até fora do meu controle, são essas lições individuais. Então a gente tem que assumir isso, né? Que a gente tem lições e que a pedagogia vai apresentar as lições para mim. E aí eu vou
aproveitar ou não. Caio, eu estava pensando, a Neuza falou uma coisa que eu já estava pensando. Quando a gente está fazendo a escolinha, aí a gente recebe um ultimato, vai ter que trabalhar. Tem que trabalhar. É claro que muita gente foge por N razões. Mas aí eu falei assim, não, se tem que, eu vou fazer. Aí fui mecanicamente. Eu tenho que fazer o trabalho, então eu vou trabalhar. Aí fui para a Antigoécia, foi o primeiro. Até o momento, eu fui mecanicamente por obrigação, até aí. Até que você recebe o paciente. Você recebe aquele paciente ali do teu lado, você sente todas as dores dele, aí você deixa de ser mecânico. Você passa a encontrar prazer naquilo. Já não é mais obrigação, já é amor. Já é amor. Devoção. Aí eu fui pra cura. Na cura veio uma cobrança muito maior. Porque aí eu vi que eu não estava mais trabalhando mecanicamente. Não era obrigação da casa, porque eu passava para um trabalho, né? Mas eu tive vontade. Aí tive vontade de ir para o MC. No MC eu me achei. Daqui a pouco você está fazendo curso expositor. Pois Nem percebeu. Mas o que eu quero falar é que você deixa de... Você encontra a sintonia na orquestra, entendeu? Não pode existir antes, né? Tem mas que ir mecanicamente. Você tem que ir para poder descobrir. É isso mesmo. Você faz parte Só que a gente ainda orquestra. não pode abrir mão, quer dizer, a maioria não pode abrir mão não da mecanização, né? Mas de uma certa imposição. Muitos ainda precisam dessa disciplina, das regras, da imposição, quase todos aceitar nós. A responsabilidade, né, cara? Né? Todos nós. Aceita a responsabilidade para si daquilo Sim, que vai fazer. e aceitar a sua limitação. Olha, eu estou fazendo caridade, eu vou lá para fazer caridade. 2 horas tem que assinar, tem um controle de frequência. Isso é o meu lado mecânico. É sim, mas é necessário. Que a gente Agora, na o que maioria das Helena vezes, a falou... obrigação, no caso dela, a obrigação se transforma no amor, né? Sim, na devoção. isso. Mas muitas vezes, muitas pessoas não conseguem ir direto Para para o amor, né? É a mesma Acabam coisa, tendo quem que chega para chegar fazer na obrigação. buscar uma religião, um tratamento espiritual, seja onde for, sem estar precisando. Eu tenho curiosidade, quero conhecer. Claro que tem, mas ainda é minoria. Todo mundo chega, né, empurrado pela dor. Sim. Vai lá, é a última saída para você. Então é assim. Então, como é que eu vou fazer caridade? Vou fazer 2 horas por semana, tem que controlar, tem que assinar. Depois você começa a se desvencilhar disso, entendeu? Aí você começa a fazer, você vai em outros trabalhos, faz sozinho, entendeu? Mas isso é é normal. gratificante. Mas deixa eu falar um negócio aqui. Abre. Vocês estão ouvindo o que a Helena está falando? Alguém aqui não é médium? Desculpa a pergunta. Eu estou preocupado com isso. A casa de Demétrios Não, é isso. Deixa eu só concluir meu raciocínio. A casa de Demétrios é isso. Sabe o que é isso? Hein? Sabe o que é isso? Que a Helena falou aí? Isso aí é o exemplo vivo de todos nós que levamos isso aqui a sério. É uma casa séria, é uma casa honesta, e por isso acontece. Quando eu falei há alguns minutos atrás que aqui era uma oficina, e aí Caio completou com o quê? Com orquestra, tá lá. Ela como eu diria, como um membro, afinando o diapasão dela necessário na casa de Demétrios e cumprindo a tarefa Não, dela. o diapasão não é dela, é do Cristo. Do mas Cristo. ela já Não, mas cada ela um tá tem ouvindo diapasão. melhor, diapasão. Ela assim afinada pelo diapasão de Cristo. Porque ele é o diapasão do Cristo. Essa é a tarefa, é a gente avisar. Essa é a cara do nosso trabalho. Essa é a cara A tarefa é a gente assim, afinar. Mas Eu tô ouvindo melhor o diapasão, aí tô afinando lá. Porque em princípio, antes da gente afinar, você fica com a obrigação. Bom, estou no Antigoécio, já estou fazendo o que a casa está pedindo, mas de repente você muda. Sim. De repente eu me vi me doando. Não, e você fica os 5 dias aqui dentro, se demonstra. Isso não está ligado exclusivamente a quem é médium, quem não é médium, entendeu? Porque você pode ser paciente e achar que você só vai fazer o bem à caridade quando você for numa caravana. Entendeu? Você faz a caridade, você começa a fazer, o teu local mais importante de fazer é naquele laboratóriozinho, né, doméstico. E se você, né, se você chega para fazer aqui e lá você não faz nada,
aí fica né, dissonante. Mas o aí normal, o diapasão se perdeu. já que você desenvolveu aqui, em casa fica melhor. Claro. Você leva para casa uma nova responsabilidade. Mas sabendo isso, a casa, nesse sentido, né, até continua sendo pela força da lei, ela é mais importante do que aqui. Mais importante. Sem dúvida. Aqui você aperfeiçoa. Então, aqui você se fortalece muitas vezes aqui para conseguir fazer lá. Tá? Mas se você tiver, o Emmanuel coloca isso. E depois eu vou trazer, tá no Consolador. Se você tiver que escolher, se ficar conflito, escolhe a tua essência, de onde você veio. Entendeu? Não é para ficar encontrando justificativa, mas se existir aquele que caminho é o mais importante é a família. Não, e também é o seguinte, da mesma maneira que o Cristo vivo está dentro de nós, também me remete ao seguinte, o seu próximo, quem é o seu próximo? O seu próximo não é ela, o seu próximo sou eu mesmo. Então são duas coisas que são similares, entendeu? Que adianta eu ser templo do Deus vivo, a gente tem essa consciência, só que a gente às vezes, não, eu tenho que fazer bem a você. Não, você tem que fazer bem a nós mesmos. Primeiro a máscara de oxigênio. Bem para fazer bem. Isso aí, a máscara porque senão não adianta, senão a gente não consegue fazer essa sintonia, ter um equilíbrio. Acho que se você não está bem, você não faz o bem. Se você não se equilibrar, como é cego guiando cego? E para terminar, a gente pode trazer esse exemplo para a metáfora do Emmanuel. Isso. No sentido de que também não é porque eu não escuto perfeitamente o diapasão, que eu não sou um exímio instrumentista que eu vou... Não, então não vou tocar. Enquanto eu não for perfeito, também tem os dois, sempre tem os dois lados, entendeu? Pra gente ficar no caminho do meio. São justamente as dicotomias que ele apresenta aí. Sempre os dois lados. Então é isso, gente. Pra gente ver como a gente pode tirar suco, né, desse... Pode extrair dessas lições dele. Mas sempre, como a gente sempre coloca, né? Trazer pra gente mesmo. Trazer pra gente mesmo, né? Trazer essa reflexão para quando a gente sair daqui, para quando a gente encostar a nossa cabeça no travesseiro, o que isso me tocou, até onde isso me tocou, que sentido isso fez para mim, porque a mensagem, isso é essencial, né? E isso ainda é muito teórico e a gente está engatinhando para praticar isso. A mensagem é para mim, a mensagem não é para o outro. Eu vou alcançar o outro quando eu assumir a mensagem para mim. É simples assim, né? Porque a gente se preocupando com o instrumento do outro, a gente deixa de tocar o nosso. Então, que a gente possa fazer essa reflexão, essa meditação, né, o mais tempo que a gente puder, ou que seja um tempo de qualidade, mas que a gente faça essa meditação. Qual é a minha parte? Que instrumento que eu estou ouvindo? Como é que eu estou tocando o meu instrumento? Se eu estou tocando segundo o meu diapasão, se eu já estou reconhecendo o diapasão que é o verdadeiro, né, para a gente fazer isso, tá? E sabendo de que todo mundo contribuiu, né? Mesmo quem não falou muito, contribui com a energia, com a sua reflexão, com o seu pensamento. Então isso é sempre bem-vindo, porque todo mundo aqui, a gente está numa condição igual, né? Um é diretor, outro é expositor, outro é médio, outro não é, mas a condição evolutiva é igual, né? A gente reencarnou aqui de maneira igual nesse sentido. Ninguém teve opção. Não, eu não quero reencarnar, não. Eu vou reencarnar só para cumprir uma missão celestial, não. Todo mundo veio aqui porque precisa absurdamente estar aqui. Então isso iguala a gente. Melhor do que ninguém. Exatamente, isso iguala a gente. Né? Nível de responsabilidade, mas evolutivamente a gente é igual, exatamente igual. Mesmo com necessidades diferentes, a gente é igual. Então a gente é aprendiz o tempo todo. Né? Ensina um pouquinho, mas é aprendiz. Então que a gente possa levar isso para a gente dessa mensagem. Vamos... Nilza, apaga a luz lá pra gente. Nilza, pra gente poder fazer a nossa prece. Levando isso pra gente, né? O Gui faz a prece pra gente, então, pra gente encerrar. Vamos fechar os nossos olhos, expirando aí, expirando aos nossos tempos, para que as energias possam fluir mais e melhor ainda. E agradecemos. Somos gratos, Pai.
pela oportunidade de aprender, de desenvolver, que possamos, já saindo daqui, afinar o nosso instrumento no diapasão do Cristo. Que tenhamos um entendimento perfeito daquilo que precisamos fazer para caminhar com mais felicidade. A felicidade está dentro de nós. E com a ajuda do Evangelho, com a ajuda do Cristo, fica muito mais fácil. Com o nosso esforço, nossa força de vontade, nosso bem-querer, as transformações vão acontecer. Mas não podemos abrir mão da disciplina. Não podemos abrir mão de nós mesmos, burilando as nossas consciências, elevando nossos pensamentos a Jesus e agradecendo sempre. Agradecendo pela oportunidade de reencarnar. Agradecendo pela experiência reencarnatória, de vivenciar essa reencarnação, participando da casa de Demétrios e Tiago, para que a nossa caminhada seja com mais felicidade. Ó Cristo, vós dissestes, aquele que quiser, pegue sua cruz e me siga. Que nós possamos essa noite, em nossos lares, refletir que cruz é essa que precisamos pegar. Mas que, após a reflexão, seguremos essa cruz e sigamos ao Cristo. O Cristo espera. Nós é que não podemos retardar essa caminhada. Nós é que precisamos caminhar célere em direção à luz de Jesus. Ali está a felicidade. Ali está o benefício e a melhora. Ali está o amor. Ali está a possibilidade de viver em paz. Em nome de Deus, de Jesus, em nome de Tiago, Demétrios, Marcos, querido e amado, em nome de toda essa corrente espiritual que se faz presente, pedimos a permissão para encerrar o nosso estudo da noite de hoje, dando todos juntos graças a Deus. Graças a Deus.